Oi, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Hoje, dia 31 de janeiro de 2026, nosso devocional de número 34, seguimos com o tema Vestir o Coração. O trecho bíblico que nos guia hoje é de Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Colossos ficava numa região onde muita gente misturava crenças e práticas. Havia culto e várias divindades, medo de forças espirituais, valorização de regras e também a ideia de que existiam pessoas mais espirituais do que outras, como se algumas tivessem um nível superior por seguirem certos rituais, dietas, dias especiais ou conhecimentos escondidos. Paulo escreve para colocar a comunidade de volta ao centro. Jesus é suficiente e a vida com Deus não é um concurso de desempenho espiritual. Por isso ele lembra quem eles são, povo amado e escolhido. Em outras palavras, vocês não estão tentando entrar, vocês já pertencem. Quando ele diz vistam-se, ele usa uma imagem muito do cotidiano. Roupa é o que a gente coloca ao acordar para enfrentar o mundo. Calor, frio, trabalho, rua, família, gente difícil. Paulo está dizendo, assim como você não sai de casa sem roupa, também não deveria sair para o dia sem essas virtudes. Não é para ocasiões especiais, é para a vida comum. Casa simples ou casa grande, rotina apertada, conta para pagar, escola, ônibus, mercado e internet. O texto começa com 3 palavras que mudam tudo: pertencimento, amor e escolha. Nós não somos definidos primeiro pelo que fazemos, mas por quem Deus diz que somos. Isso protege o coração de 2 armadilhas. A religiosidade do medo, se eu falhar, Deus me joga fora. E a religiosidade do orgulho, eu sou melhor porque faço mais. Paulo corta as duas, dizendo, vocês são amados, vocês pertencem, a vida nova nasce daqui. Depois ele fala de virtudes como roupa, porque virtude não é só uma ideia bonita. Virtude aparece no momento real, quando alguém erra de novo, quando alguém fala atravessado, quando nós estamos cansados, quando a gente quer ganhar a discussão. Vista-se é escolher, com a ajuda de Deus, qual espírito vai governar nossa resposta. E repare, ele não manda vestir uma personalidade falsa. Ele manda vestir atitudes que refletem o coração de Deus. Misericórdia, olhar para a pessoa sem reduzir ela para o pior momento. Bondade, fazer o bem de forma prática, sem teatro. Humildade, parar de se colocar no centro e aprender a ouvir. Delicadeza, força com cuidado, firmeza sem humilhar. E paciência, suportar o processo sem desistir das pessoas na primeira falha. Isso é o evangelho no chão. Deus nos trata com graça, por isso nós aprendemos a tratar melhor. Hoje a gente vive num tempo de pressa e irritação fácil. Muita gente está sobrecarregada com trabalho, com estudo, transporte, barulho, dívidas, problemas em casa, cobrança por resultado. E quando a vida aperta, é comum a gente se vestir de outras coisas. Impaciência, frieza, grosseria, ironia, explosão, silêncio punitivo. Além disso, existe um clima de comparação e disputa. Quem está certo? Quem vence? Quem humilha melhor?
quem tem a resposta mais rápida. Isso entrou até nas relações mais próximas. E a consequência é bem prática. Relações quebrando as coisas pequenas. Famílias se falando menos, amizades esfriando, ambientes de trabalho e sala de aula ficando pesados. Esse trecho bíblico entra como uma cura diária. Misericórdia não é passar pano em tudo, é parar de condenar e começar a construir um caminho de melhora. Humildade não é se diminuir, é ter coragem de reconhecer erro e aprender. Delicadeza não é ser fraco, é ser forte o suficiente para não precisar ferir. Paciência não é aceitar injustiça calado, é ter domínio próprio para agir com firmeza, mas sem perder o coração. Em resumo, esse versículo não é só seja bonzinho, é um convite para viver de um jeito que protege a alma e salva relacionamentos. Porque a forma como nós tratamos pessoas hoje decide se a nossa casa vira abrigo ou campo de batalha. Pensa com sinceridade. Qual roupa você tem usado mais quando está irritado? Ironia? Grosseria? Silêncio frio? Com quem você tem mais dificuldade de ser misericordioso? Alguém da sua casa que sempre repete o mesmo erro? Alguém do trabalho ou da escola que te provoca? Ou você mesmo, se cobrando sem descanso? O que seria bondade na prática hoje? Uma coisa bem simples. Responder com respeito, ajudar sem reclamar, elogiar o que você normalmente só critica. Onde você precisa de humildade para melhorar uma relação. Admitir que exagerou, ouvir sem preparar defesa, pedir perdão sem mas. Escolhe uma peça de roupa desse versículo para vestir hoje, uma só, mas de verdade. Misericórdia. Dê uma segunda chance em vez de uma resposta dura. Eu fiquei chateado, mas vamos conversar direito. Bondade. Faça um ato simples de bem, uma mensagem, um favor, uma atenção. Humildade. Peça desculpas rápido. Eu errei no tom, me perdoa. Delicadeza. Trate alguém com cuidado, mesmo quando você estiver cansado. Falar mais baixo, olhar nos olhos, não humilhar. Paciência. Respire antes de reagir. Espere 10 segundos antes de responder e escolher palavras melhores. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém e desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao seu lado. Te desejo profunda paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, obrigada porque nós somos teu povo, amados e escolhidos por ti. Que isso desça da nossa cabeça para o nosso coração, para a gente não viver tentando provar valor o tempo todo. Hoje, veste o nosso interior. Quando a raiva subir, coloca misericórdia. Quando o orgulho aparecer, coloca humildade. Quando o cansaço apertar, coloca paciência. E quando a gente tiver que falar verdades difíceis, dá-nos delicadeza e bondade. Que as nossas palavras sejam remédio e não veneno. Que a nossa presença leve paz e não peso. E que no dia comum a tua beleza apareça em nossas virtudes. Em nome de Jesus. Amém.